Graça e paz a todos amados do Facebook, graça e paz a todos amados do YouTube. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador da graça de Deus, que é do Evangelho Genuíno. E hoje nós vamos pregar mais uma mensagem da parte de Deus. E hoje o tema da mensagem é as duas sementes, tá bom? Hoje o tema da mensagem que nós iremos pregar, as duas sementes, e o nosso texto fica em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Você, meu amigo do irmão em Cristo aqui do Facebook e também do canal do YouTube, a minha oração sempre, todos os dias, é que Deus ative a sua mente, abra os seus olhos para que você possa exatamente ver a verdade do Evangelho, tá bom? Então fica comigo, mais uma mensagem da parte de Deus, da graça e do Evangelho genuíno do Senhor, e vamos com mais uma mensagem. A Bíblia Sagrada, que nós vamos abrir em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, para nós fazer uso da palavra e caminhar por dentro dela, ministrando a palavra de Deus. E hoje te prepara, porque hoje tem comida forte. Hoje não é simplesmente o feijão com arroz, hoje tem mais um pouquinho de maná, tá bom? Hoje tem um pouquinho mais forte, então te prepara. Quero que você acompanhe juntamente comigo na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para que você possa entender verdadeiramente sobre os assuntos e depois ter uma boa informações ou um bom aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então a nossa mensagem de hoje, sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora, seja bem-vindo a mais uma ministração da palavra de Deus, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, é onde começa a história da nossa mensagem de hoje, certo? É onde começam os relatos de tudo que aconteceu no meio da caminhada. Então hoje eu peço que você possa pedir a Deus para ativar sua mente, você que ainda não tem a mente ativada, os olhos iluminados, para que você possa entender verdadeiramente a palavra de Deus. O tema da mensagem hoje é as duas sementes, certo? Então nós vamos descobrir o que significa essas duas sementes. A história da Bíblia, nós chamamos de história para relatar, certo? Diz que o próprio Deus, o nosso próprio Deus, ele colocou no jardim do Éden um homem chamado de Adão e uma mulher chamada Eva, sua companheira. Então o que acontece? Adão, por sua vez, Deus deu uma ordem para Adão: Adão, tu não come do fruto que eu coloquei no meio do jardim. Para nós entender melhor, vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Olha o que é que diz aqui. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O serviço de Adão lá era cultivar e guardar o jardim. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeis, certamente morrerás. Então o nosso próprio Deus, ele colocou duas árvores no meio do jardim. Então ele, colocando essas duas árvores, ele deu uma ordem para Adão: Adão, tu não pode comer dessa árvore, ou melhor dizendo, não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
De todas as outros frutos você pode comer à vontade. Pode comer a banana, pode comer a jaca, pode comer a laranja, pode comer o abacaxi, pode comer a manga, pode comer qualquer tipo de fruto, você pode. Só que as pessoas dizem que a árvore do conhecimento do bem e do mal era maçã. Então vamos dizer que era uma maçã. Então Deus colocou lá, ó, Adão, tu não come dessa maçã. Eu não estou afirmando, preste atenção, eu não estou afirmando que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma maçã. Eu estou só dizendo, fazendo em uma figura de linguagem, que poderia ser uma maçã, como algumas pessoas dizem. Só que essa árvore pode ser uma linguagem figurativa ou pode ser uma linguagem figurada. Essa árvore do conhecimento do mal poderia estar no meio do jardim literal, mas ela poderia estar só apenas na mente de Adão. Linguagem figurativa. Poderia ser colocado essa árvore do conhecimento do bem e do mal apenas na mente de Adão. Então ele deixou a ordem para Adão: Adão, tu não pode comer desse fruto, porque no dia em que tu comer, tu morrerás. Só que na realidade não era morrer literal, era morrer no sentido de conhecimento, era morrer no sentido, podemos até levar para o sentido espiritual. Então ele disse, tu vai conhecer. Então quando você conhece, automaticamente tu vai morrer. E aí o que acontece? Adão foi, comeu do fruto e ainda deu para sua mulher. E depois que o Senhor apareceu para Adão, perguntando para ele: Adão, o que fizeste? E aí ele vai culpar a Deus. Então quando ele comeu do fruto, ele culpa a Deus. Vamos continuar aqui o texto aqui para você entender do que eu estou falando. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, falei uma auxiliadora para ser idônea. Versículo 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem, para que, como esse lhe chamaria, e o nome que o homem deram a todos os seres viventes, e esse lhe seria o nome dele. Deu o nome ao homem, a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem todas as vias. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair no pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu, e tomou o Senhor da sua costela e o fechou o lugar da carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou em uma mulher e lhe trouxe. E disse-lhe o homem: esta firmo é osso dos teus ossos e carne da tua carne. Chama-se-lhe a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe, e une-se a uma mulher, e tornam-se dois em uma só carne. Então Deus fez uma mulher para Adão, e Deus fazendo o homem para Adão, ele deu a ordem: olha, tu não pode comer do fruto que eu te dou. Estou te dando uma adjuntora. Olha o versículo 1 do capítulo 3. O versículo 25: ora, um e o outro homem e a sua mulher, e estavam nus, e não os se envergonhava. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz Deus: dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeis dela,
comerdes dela, certamente abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para o comer, agradável aos olhos, a árvore desejáveis para dar entendimento, tomou-se do fruto e comeu, e deu também ao marido, e a ele o comeu. Abriram-se os olhos, e ambos perceberam que estavam nus. Comeram, cozeram-se folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por as árvores do jardim. Então está contando aqui a história toda, como é que é. Eu não vou ler todo porque vai ser muito longo. Eu estou só fazendo aqui para ilustrar, para você entender. Então Deus, ele proibiu que o homem não comesse do fruto proibido. Deus falou para quem? Para Adão. Adão, tu não pode comer, porque no dia que tu comer, vai acontecer que tu vai morrer. Só que o que acontece? Acontecem que Deus sabia de tudo. Se Deus não quisesse que o homem comesse do fruto proibido, ele não teria colocado a árvore no meio do jardim, mas ele queria. Então Deus pega e coloca a árvore no meio do jardim para comer. E aí o que acontece? Vem uma serpente e faz a Eva comer o fruto proibido. E aí o que acontece? Muitos dizem que essa serpente é exatamente o diabo. Só que na realidade não aparece o nome diabo, aparece serpente. Então quando você começa a ler o texto e começa a entender que essa serpente não era o diabo, que não era exatamente uma serpente figurativa, melhor dizendo, uma serpente literal, era uma serpente figurativa. Então o próprio Jesus, ou melhor dizendo, o próprio Deus, estava chamando Adão de serpente. Irmão, olha o que você está falando. Adão é a serpente? Exatamente. Adão era a serpente em que Deus estava se referindo ali. A serpente seduziu a Eva e ela comeu. E depois de comer, o que acontece? Ele também comeu. Então, era exatamente aqui o que Deus estava falando. Versículo 9: E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Que te fizeste saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comeste? Então disse-lhe o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. O que significa a palavra diabo? Acusador. Então, se você coloca a serpente como diabo, podemos levar para uma linguagem figurativa. O diabo ali, a serpente era o diabo, porque o próprio diabo acusou Jesus, ou acusou Deus. A serpente a mulher em quem tu me deste, ela me deu e eu comi. Deu para entender agora quem era a serpente? Caiu a ficha? Copiou? A mulher em quem tu me deste, me deu e eu comi. Pum! Caiu a ficha? Acusador. Ele estava acusando o próprio Deus. Adão, acusando o próprio Deus. 12. Então disse o homem: A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse-lhe o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A serpente era Adão, não era uma serpente mesmo, uma víbora.
A serpente era uma linguagem figurativa de Adão. Aí o Senhor diz para a serpente: então o Senhor disse-lhe, versículo 14, a serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E aí a pessoa diz: pronto, era uma cobra mesmo, porque o Senhor falou que ela ia rastejar sobre a terra. Então era uma serpente mesmo, uma cobra, que ela ia se rastejar sobre a terra e ia comer do pó da terra. O homem come do pó da terra. Os frutos vêm da terra. Então era uma linguagem figurativa que o Senhor estava falando para Adão, a serpente. E aí ele diz assim, ó: porém inimizade. Aí você está me dizendo assim: agora, meu amigo, você foi longe demais. Chamando Adão de serpente, você foi longe demais. Cara, tu tá ficando doido. Vamos lá. O que é que diz aqui, ó, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes, e te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Revelação. Como é que, se fosse uma serpente mesmo, Deus iria fazer uma descendência de serpente? Era isso? Eu porém inimizade entre a tua descendência e os teus descendentes. Então Deus, ele estava exatamente colocando inimizade entre descendência. Serpentes não geram descendência. Serpente não tem a origem que Deus criou o homem. Ele não pode produzir descendência. Qual é o nome da cobra? Caninana, é a cobra coral. E quando Deus, deixa eu ler essa mensagem aqui que chegou aqui. E quando Deus castigou os três, a serpente se rastejava e comia do pó da terra. A mulher teria dores de parto e seria sujeita ao homem. E o homem trabalharia e comeria o pão do suor do seu rosto. Perfeitamente, é o que eu estou explicando. Então, o que acontece? Deus colocou inimizade entre sua descendência e seus descendentes. Cobra tem descendência? Ou descendentes? Tem. Cobra caninana, cobra coral, cobra papagaio, cobra de veado, cobra jiboia, cobra não sei o que. Não tem, meu amigo. Então era exatamente o que Deus estava fazendo. Eu vou pôr inimizade entre teu descendente e a tua descendente. Versículo 16. E a mulher disse, o castigo que Deus deu para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobre tudo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará a luz ao filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Até o momento se entende que Adão e Eva não tinham relação sexual. Até então entende que eles não tinham coabitado ainda. Até então se entende isso. Por quê? Porque dizem que eles viviam nu no meio do jardim. E como que eles viviam nu e não tinham desejo? Como é que eles não percebiam que estava nu? Então a partir daí surgiu o desejo. O desejo de a mulher coabitar com o marido, o desejo de ela ter uma relação com o marido. Foi daí que o Senhor disse: ó, agora tu vai ter desejo por ele. E daí tu vai dar à luz, e quando você der à luz, vai sentir dores de parto, e o teu desejo vai ser por ele, porque ele vai te governar. E o castigo que o Senhor deu para Adão, versículo 17: e Adão disse-lhe: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesse, maldito é a terra por tua causa, em fadiga
obterá dela o teu sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cravos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás, e do teu pão até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e do pó tornará. Então o que acontece? Quando Deus falou sobre isso, tu és o que fez tudo isso acontecer. Então o que acontece? Vai vir um castigo sobre a terra, vai vir um castigo sobre a mulher, vai vir um castigo sobre ti. Então o que acontece? Para nós entender um pouco mais da história. Quando o Adão coabitou com sua esposa, capítulo 4, versículo de número 1, quando ele coabitou, nasceu uma semente. Olha o que é que diz capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. É daí que exatamente surgiu as duas sementes. As duas sementes saíram da onde? Do ventre de Eva. Uma semente era boa e a outra semente era mal. Caim era uma semente do mal, ou uma semente mal. Abel era uma semente boa. É tão certo que você com certeza conhece a história, que Abel ia oferecer o seu sacrifício e Caim também ia oferecer. Seu sacrifício era bom e agradável a Deus e cheirava nas narinas de Deus. Linguagem figurativa: Deus não tem narina, Deus não tem nariz. Linguagem figurativa: chegava nas narinas de Deus com um cheiro suave as ofertas que Abel queimava para o Senhor. Mas as ofertas que Caim queimava, o sacrifício que ele queimava, não chegava nas narinas de Deus. Chegava, mas com cheiro mau. Por quê? Porque Caim era exatamente a semente mau. Caim era a semente da perdição. Caim era o filho da destruição, o vaso de ira. Foi aí que surgiu as duas sementes. Para que a gente possa entender sobre a questão de vaso de ira, ou vaso de honra, vaso de desonra, vaso da perdição, Romanos capítulo de número 9, versículo de número 20. Vamos ver o que é que diz. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 20. Aí você vai ver, falando exatamente do mesmo assunto que eu estou falando para você aqui, das duas sementes. Romanos capítulo de número 9, versículo 20, que diz assim: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode um objeto perguntar o que o fez? Por quem me fizeste assim? Porventura um objeto pode perguntar quem foi que fez? Por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tendes o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Estava falando de quê? De Adão. Adão foi feito de quê? Do barro. Então ele está dizendo: por acaso eu não posso fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Vaso para a honra era Abel, vaso para a desonra, Caim. Versículo de número 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, Deus se ira? Deus se ira. Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade
os vasos de ira preparado para a perdição. Deus suportou com longanimidade. Longanimidade é o quê? Longe, distante. Ele suportou muitos anos até chegar na cruz para destruir o vaso da ira de Deus. Então o que acontece? O que aconteceu quando Adão comeu do fruto proibido? Ele agora deu liberdade para o pecado entrar no mundo. Ele deu liberdade para a morte entrar no mundo. Ele deu liberdade para o erro entrar no mundo. Ele abriu a porta da maldade. Ele abriu a porta para o mal entrar. Então, por Adão entrou o pecado no mundo. Então precisava que viesse alguém para tirar o pecado do mundo. Precisava de vir alguém para destruir a semente mal. Então o que acontece? O próprio Deus enviou Jesus para exatamente destruir pacientemente. Pastor Rob dizendo, pacientemente é esperar, né? Longanimidade ou longanamente. Então o que acontece? O próprio Jesus, quando estava na sua carne na terra, ele mesmo fez uma parábola de uma comparação. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Vamos ver o que é que diz. Mateus, capítulo de número 13, versículo 24. A parábola do joio e do trigo. Parábola do joio. Olha o que é que diz aqui. Ora, outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo. O inimigo aqui não é diabo, certo? O inimigo aqui não é Satanás. O inimigo aqui não é a serpente. O inimigo é o inimigo. Um homem semeou uma semente no campo e veio o inimigo dele, inimigo invejoso. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produzia fruto, apareceu também o joio. Então veio os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeou boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Dá para conhecer o joio no meio do trigo? Dá para conhecer. Dá para conhecer sim. E ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Ele sabia que tinha um inimigo. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? Não, replicou-lhe, para que não, ao separá-lo o joio, não arranque também com ele o trigo, porque pareciam um com o outro. Deixai-vos os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi ao ceifeiro: ajuntai o primeiro joio, atai-o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ele estava falando aqui das duas sementes. Qual eram as duas sementes? O joio e o trigo. Quem é o trigo? São os filhos escolhidos por Deus. São os espíritos que habitam na terra, que veio para a terra tomar posse de carne e de sangue. O trigo é eu e é você que entende esta palavra, que todos os dias diz: Abba Pai. O trigo é eu e é você que todos os dias chegamos a afirmar que hoje nós servimos a um Cristo ressuscitado, a um Cristo que morreu na cruz, mas ressuscitou, está à direita do Pai, mas Ele também habita em mim, habita em você, porque nós somos casa de Deus. Nós somos o trigo. Quem é o joio? Ainda existe joio sobre a terra? Literalmente existem alguns joios em cima da terra. Mas essa parábola aqui era uma parábola que se cumpriu lá na cruz, quando Jesus veio, morreu na cruz. Ele fez uma separação dos seus filhos, separou os seus filhos para
glória eterna e separou o joio para a perdição eterna. João, capítulo de número 18, versículo de número 1. Vamos ver o que diz aqui, João, capítulo 18, versículo de número 1. Hoje eu estou mais calmo, estou falando lento, que é exatamente para você entender o assunto, tá bom? Eu estou calmo hoje eu não estou explosivo não. Olha o que diz aqui, 18:1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com o seu discípulo para outro lado do ribeiro Sidom, onde havia um jardim, e os retirou com ele. E Judas, o traidor, versículo 2, Judas, o traidor, também o conhecia, aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com o seu discípulo. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais dos sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegaram a esse lugar com lanterna, tochas e arma. Não entendi agora por que você leu esse texto aí. Agora não entendi. Vamos entender. Lembra que quando Jesus falou: eu porei inimizade entre tu e a tua descendência e os teus descendentes, não foi isso? Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, versículo que ele disse aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Essas coisas que Jesus falava muitas das vezes era uma linguagem figurativa, não era literal. Então ele estava falando aqui em linguagem figurativa. Olha, tu serpente que se desviou do bem e foi para o caminho do mal, vai nascer da tua descendência, e vai vir descendente homem, mulher, carne, pessoas. Vai nascer da mesma tua descendência um descendente que porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Estava falando de Jesus. Descendente, Jesus, que vinha para ferir a cabeça da serpente, pisar na cabeça da serpente e estourar, matar, aniquilar. E tu lhe ferirá o calcanhar. Falar em ferirá calcanhar significava, em outra linguagem figurativa, traição. Ferirás apenas o calcanhar, mas vai vir um que vai ferir a tua cabeça. Esse é Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então Jesus lá na cruz, ele pisou na cabeça da serpente, antiga serpente, cabeça do pecado, na cabeça do Adão, o Adão pecador. Linguagem figurativa. Quem foi que feriu o calcanhar de Jesus? Judas, ou a outra descendência, ou melhor dizendo, o descendente. O descendente feriu o calcanhar de Jesus. Feriu o calcanhar, ele traiu Jesus. Ele não, na realidade, não é a cobra mesmo que mordeu o pé de Jesus. Ele traiu, porque o que foi que ele fez? Ele era discípulo de Jesus, um apóstolo que vivia com Jesus, discípulo, né? E ele fez o que? Traiu Jesus, entregando Jesus para ser morto. E aí a Bíblia chama ele de traidor, filho da perdição, vaso de desonra, vaso da ira. Essa semente é uma semente mau, que foi Judas, o que traiu Jesus. Por isso que o próprio Jesus falou: da tua descendência vai nascer um descendente que ele vai ferir o teu calcanhar, mas da própria descendência vai vir um que vai pisar tua cabeça. E aí veio o Cristo ressuscitado hoje que temos, que ele veio em carne e habitou entre os homens, e ele na cruz morreu, pisou a cabeça da serpente, e depois de tudo isso ele falou: tudo está consumado.
Deu para entender ou deu um nó na cabeça? Qualquer coisa me pergunta. Então o próprio Jesus, ele veio e derrotou a serpente. Jesus veio na cruz. Ele morreu por todos. A maioria diz que Jesus morreu por todos, né? Então vamos ver se Jesus morreu por todos. Mateus capítulo de número 26, 28. Mateus 26 e 28. Vamos ver o que é que diz. Mateus 26 e 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecado. Jesus morreu por todos ou foi por muitos? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Jesus, ele não morreu por todos. Ele não morreu pelos vasos de ira. Ele não morreu pelo filho da perdição. Ele não morreu para aqueles que ele separou para a destruição eterna. Jesus morreu para os seus escolhidos, vaso de honra. Ele morreu para os seus eleitos. Ele não morreu para todos. Ele morreu para muitos. E esses muitos está eu e está você. Porque nós temos uma aliança com ele. Nova aliança. O que é que significa nova aliança? Antigamente as pessoas caminhavam pela lei. Era a lei de Moisés quem caminhava o povo. Então Jesus veio, cumpriu a lei lá na cruz do Calvário e fez uma nova aliança. Essa nova aliança no seu sangue. Seu sangue derramando na cruz era a nova aliança que agora ele estava fazendo com nós. Então hoje eu creio na salvação pela fé e eu tenho uma aliança com Cristo. Agora eu sou filho de Deus. Jesus morreu para os que crê. Foi? Jesus morreu só para aqueles que crê. Vamos ver. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Ele morreu para quem crê. Hoje, quem crê nele é salvo. Quem não crê, infelizmente, é condenado. Mateus capítulo 3, versículo de número 16. Melhor dizendo, a referência é João, né? João 3,16. Foi eu que notei errado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16, que você sabe com certeza de cor e sorteado, né? Foi eu que errei aqui a referência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que crê. Para todos aqueles que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para todos? Não. Ele veio só para aqueles que crerem. Aqueles que crêem na sua morte, aqueles que crêem na sua obra redentora, aqueles que crêem na sua salvação, aqueles que crêem na água viva, aqueles que crêem que já são abençoados com toda sorte de bênção, aqueles que crêem que é vaso escolhido de Deus, aqueles que crêem que é a boa semente. Deus e Jesus veio para esse. Ele veio para todos aqueles que crêem. Então, se você crê em Cristo, ele veio para você. Olha o que é que diz aqui em 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2. Para você não dizer que eu fiquei só apenas em versículos isolados, para poder ilubridiar a sua mente, enganar as pessoas. O nosso propósito aqui não é enganar ninguém. O nosso propósito é ativar sua mente, abrir os olhos do seu entendimento, para que você possa conhecer. Eu sei que eu vou ser muito atacado hoje. Muito atacado hoje, porque eu chamei Adão de serpente. E aí os teólogos, os estudiosos, professores da escola dominical,
os poliglotas, formados em teologia e filosofia humana, formado em PhD, os estudiosos do exegese e hermenêutica, eles vão vir me atacar, porque a única coisa que vai ficar na mente deles é que eu chamei o Adão de serpente. Na realidade não foi eu que chamei, mas ele disse: Chaga, você chamou e afirmou que Adão era serpente. Não foi eu que chamei, é a Bíblia, a palavra de Deus. O próprio Deus chamou ele de serpente. O problema é que vocês não entendem, não têm a mente de Cristo, não têm uma mente ativada, não conseguem entender a palavra e coloca aquilo ali como que fosse o diabo, um ser espiritual que vive hoje atormentando as pessoas. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Finalmente, irmãos, orais por nós, para que a palavra do Senhor se propague, sejam glorificados, como também está acontecendo entre vós. Irmãos que Paulo estava falando não era hoje, para a igreja hoje, eram os irmãos lá da igreja da Tessalônica. E para que sejais livre dos homens perverso, homem perverso e mau. Quem era o homem perverso e mau? O vaso da ira, o vaso de desonra. Porque a fé não é para todos. Porque a fé não é para todos. A fé é somente para quem crê. Aí vem a salvação. A salvação só é para aqueles que crê. Não é para todos. Nem todos. Essa salvação aqui que Paulo estava falando, em Efésios capítulo 1, versículo de número 2, né? 2:8. Porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa salvação aqui não é a salvação do Espírito. Esta salvação aqui não é a salvação do Espírito, porque o Espírito já tinha sido salvo lá na cruz do Calvário. Esta salvação aqui é a salvação da mente, a salvação da sua metanoia, a mente ativada. Quando você é salvo na sua mente, você passa a crer, e para você crer tem que ter fé. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: porque pela graça sois salvos. Graça de quem? De Jesus, mediante a fé. Você tem fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé gera exatamente a salvação na sua metanoia, na sua mente. E agora você é salvo pela fé, a salvação da mente. Fé é dos eleitos de Deus. Quer dizer que os que não são eleitos de Deus não têm fé? O apóstolo Paulo afirmou em Tito capítulo 1, versículo 1. Vamos ver. Tito capítulo 1, versículo 1. Vê se a fé é de todos ou a fé só é daqueles que crê. Deixa eu ver se eu encontro o Tito aqui. Onde é que está Tito aqui na minha Bíblia, hein? Tito capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. A fé é de quem? Dos eleitos de Deus. E pelo pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Título 1, versículo 1 e 2. Deus prometeu antes dos tempos eternos. Que tempos eternos é esse? Antes mesmo de eu vir ao mundo, antes do ano 1982 que eu nasci, antes mesmo eu já tinha sido eleito, já tinha sido escolhido, já tinha sido separado. E aí a minha mãe, Maria Bezerra Pinto, mais meu pai Antônio Teixeira Pinto, se apaixonaram, tiveram uma relação sexual. Naquela relação
aí aparece o Chagas eleito em Cristo Jesus, salvo, agora dentro do ventre da minha mãe, apenas um esperma, que só vê por um microscópio, agora se torna em carne, se torna em pele, se torna em sangue, se torna em veia, se torna em ossos. Depois de 9 meses e alguns dias, lá vem o Francisco das Chagas Bezerra Pinto, vitorioso, salvo, escolhido, antes mesmo de nascer, antes mesmo do ventre da minha mãe. E aí, nasço, na realidade, vem o nascimento, e quando eu nasço, teve um trabalho para nascer. A minha mãe disse que teve um trabalho, porque cearense tem a cabeça grande, quase que não passa, né? E aí, quando eu nasci, o que acontece? Na realidade, antes de eu nascer, devido a esse trabalho todo, a minha mãe fez uma promessa com o senhor Francisco de Canindé. Não sei se foi de Canindé ou foi de Assis. Mas ela disse: Senhor São Francisco, se o meu filho nascer com saúde, eu colocarei o nome dele de Francisco das Chagas. Por isso que eu recebi o meu nome de Francisco das Chagas. A minha mãe fez uma promessa com o santo e eu nasci. Mas na realidade eu já era escolhido antes mesmo do ventre dela. Deus já tinha me escolhido. Efésios? Capítulo 1. Versículo o quê? Alguém me ajuda aí? É o 4. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo, irrepreensível perante ele em amor. Nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Eu sou uma semente do mal ou sou uma semente boa? Eu sou uma semente escolhida ou sou uma semente perdida? Eu sou o joio ou sou o trigo? Eu sou o trigo. Eu sou eleito, sou escolhido, sou vaso de honra nas mãos do Senhor. Para nós finalizar, todos os escolhidos, o apóstolo Paulo diz que tem um selo. Assim como Deus colocou um selo em Caim, que era o vaso, a semente mal, o vaso de desonra, Deus também colocou um selo em nós. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo 19. Vamos ver aqui. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todos aqueles que professam o nome de Jesus. Todos os escolhidos têm o selo de Deus. Como é que você conhece um escolhido de Deus? Pela roupa? Eita, a irmã está com a saia lá nos pés, é uma escolhida de Deus. A irmã não usa batom, não usa esmalte, ela é uma escolhida de Deus. O irmão não tem uma barba grande ou barba negra e nem tampouco usa uma argola. Alguém já viu a minha argola? Não usa uma argola na orelha. Esse é escolhido de Deus. Só anda de paletó, uma Bíblia debaixo do braço. Esse é o varão perfeito escolhido de Deus. Isso não quer dizer nada. Os escolhidos de Deus têm um selo. E qual é o selo que os escolhidos de Deus têm? Aqueles que são selados por Cristo. Vamos ver aqui a receita. Quem são os escolhidos de Cristo? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Os escolhidos de Deus, ele tem o selo. E o selo que habita dentro dos escolhidos de Deus, eles têm os frutos do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito Santo é amor,
é alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então eu sou uma semente que já produzo frutos. Eu sou aquela semente boa que o próprio Cristo plantou em cima da terra. Não foi no Jardim do Éden, mas foi no Jardim Cearense, no Jardim Brasileiro. Em 1982 nasceu essa semente que hoje é um fruto para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou detalhando aqui as coisas para que você possa entender e depois não dizer: o Chagas está pregando heresia, o Chagas está pregando mentira, o Chagas está pregando besteira, o Chagas está falando coisa que não existe. Então eu estou lendo, mostrando dentro da Bíblia, comprovando para você que existem as duas sementes. Uma semente é boa e a outra semente é mal. Uma semente é para a honra do Senhor e a outra semente é para a desonra. E essas sementes, já acabou? As sementes que eu estava falando para você aqui, elas foram destruídas lá na cruz. Mas ainda hoje continua essas duas sementes em cima da terra. Essas duas sementes ainda continuam aqui em nosso meio. Existem o lobo, como uma comparação também que Jesus fez em uma parábola, e existem a ovelha. Existe o bode e existe a ovelha. Existe o joio, existe o trigo. Existe o filho da salvação, o filho da perdição. Existe o homem bom e existe o homem mau. Essas duas sementes ainda habitam em cima da terra? Habitam. Como é que eu consigo entender quem são os filhos da perdição? Como é que eu consigo entender quem são a semente ruim? É aqueles que produzem fruto ruim. Quem são os filhos da perdição? Podemos até fazer uma classificação. Um homem que nasceu só para matar, só para roubar, só para destruir, somente para fazer o mal, somente para... a vida dele foi essa vida de destruição. Dá para a gente entender muito bem, como diz a palavra de Deus, que da árvore, do fruto nós conhecemos a árvore. Então, se o fruto é mau, com certeza a árvore também é mau. Mas se os seus frutos são bons, com certeza você também é da árvore boa. Então, espero que você tenha entendido. Eu tentei hoje explicar detalhadamente, sem correria, para que você possa entender. E agora você faz uma análise com você mesmo. Você é um filho da salvação ou você é um filho da perdição? Você é o joio ou você é o trigo? Você é o escolhido de Deus, o eleito de Deus, ou você é o filho da perdição? Faça essa pergunta para você. Reflita sobre isso. E agora eu quero que você tenha o seu entendimento. E aí nós vamos descobrir quem são as sementes ruins e quem são as sementes boas. A semente ruim, ela produz frutos ruins. E os frutos ruins é enganar as pessoas, é enganar você com palavras, é enganar você com falsas mentiras. Dizem que uma mentira sendo contada por dois, ela se torna verdade. Então quantas mentiras hoje tem? E quantos falsos pastores que hoje são mercenários e lobos estão pregando dentro das igrejas, que dizem igreja, né? Que na realidade igreja somos nós. E vive aí extorquindo, e vive aí roubando, vive aí matando, vive aí cometendo altos graus de nível de perversidade entre as pessoas, e dizem ainda que são eleitos, são escolhidos, que são santos, separados e vaso de honra. Na realidade não são. Aí se cumpre a palavra: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Tem até uma chamada, mas não é uma chamada para salvação, é uma chamada para perdição. Vive enganando as pessoas com pão e suco, dizendo que é o corpo e o sangue de Jesus. Vive enganando as pessoas com dízimos e oferta, e ainda diz que é o devorador, o gafanhoto.
gafanhoto, melhor, o devorador que é o gafanhoto diz que é o diabo. Vive enganando você, dizendo que você é um pecador miserável, inútil, bichinho de Jacó, enquanto Cristo já morreu por você na cruz, perdoou todos os seus pecados, já lhe salvou. Vive colocando medo na sua cabeça que você vai para o inferno e passa lá a queimar dia e noite, enganando você, enquanto nós estamos aqui abrindo seus olhos, pregando a verdade para você, e você me chama de herege, de mentiroso, me chama de falso Cristo, me chamaram até de anticristo, me chamaram até de besta. Dizem que o anticristo sou eu agora, porque estou pregando uma palavra que não está dentro da Bíblia, pregando mentira. E dizem que o coronavírus agora, que veio agora, é uma praga do Apocalipse, que Jesus está voltando. E quando Jesus voltasse, levantaria os falsos profetas. E agora me diz que eu sou falso profeta. Falso profeta é aquele que professa maldade sobre vocês. Esses são os falsos profetas, que enganam vocês com a falsa verdade. Quer dizer, uma mentira. Se não é verdade, é mentira. Só existe verdade ou mentira. Se não é verdade, é mentira. Então vive enganando você, fazendo você acreditar numa falsa esperança que Jesus ainda vai voltar, enquanto ele já voltou e habita dentro de mim e habita dentro de você, fazendo você acreditar que vai acontecer uma batalha do Armagedon, que vai acontecer o arrebatamento da igreja, enquanto Cristo já fez isso por você, meu querido. Acorda para a realidade, abre a sua mente, ative a sua mente, abra seus olhos espirituais e veja que tudo que está acontecendo hoje são coisas que não estavam profetizadas no livro do Apocalipse, nem de Daniel não, que chama de livro escatológico. Tudo que está acontecendo hoje são coisas que já aconteceram no passado. Hoje o que está acontecendo conosco, ou o que está acontecendo nesse mundo, são coisas desse século, não é do século passado. Todas as coisas já foi feito lá na cruz, se cumpriu na cruz do Calvário. Tudo se cumpriu. Não há quem me peça mais de eu fazer nada. Não preciso correr para os montes para buscar salvação. Não preciso correr para Jesus para ser cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo, porque na cruz Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu não preciso passar o dia de fome, jejuando, para me poder ser poderoso, porque eu já tenho todo o poder. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. No céu e na terra? Poder significa autoridade. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ver o que é que diz lá? Eu me enganchei agora. O que é que diz lá, dona Cássia? O que é que diz Efésios capítulo, capítulo 3, versículo 1? KKKKK 3:1. É 1:3, né? 1:3. É porque eu sempre faço confusão com esses. O 1:3 é... Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Outra tradução aqui, de outra Bíblia. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou, nos abençoou, já somos abençoados, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lugar celestial não é no céu não. Lugar celestial nós temos que estar lá no céu, não. Lugar celestial é a terra, aqui é os lugares celestiais. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção, porque Cristo já nos abençoou. Então, se você é também esta pessoa abençoado com toda sorte de bênção, digam comigo: Abba Pai. Eu estou encerrando por aqui. Espero que você tenha abrido a sua mente, ativado ela, abrido os olhos do entendimento, para compreender mais um pouquinho sobre a pérola da graça, que é o Evangelho genuíno, a palavra de Deus.
eu estou deixando esta mensagem aqui no Facebook e também no canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza. Depois, se você quiser conferir esta mensagem, fique à vontade. Graça e paz para todos amados e abençoados da obra de Deus. Que o Senhor continue fazendo segundo a sua vontade na sua vida. Assim é, porque assim disse o Senhor. Deixa eu ler essa última mensagem aqui, que a Regivânia Oliveira está me acompanhando todos os dias na live. Já creio que ela é uma abençoada